Hello, maravilhindos! Tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu tô de vocês! Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? O texto narrativo. Mentira, a pegadinha do malandro. Nós vamos falar sobre a arte de argumentar, a arte de persuadir. E vocês, como bons adolescentes que são uma das pessoas que tem esse poder, ó, principalmente se for com o pai e com a mãe. Sabe como eu sei, gente? Lá naquele quartinho ali do lado, eu tenho um serzinho de 3 anos e 9 meses que minha filha consegue me persuadir e me argumentar. Melhor do que muita gente grande, viu? Bom, e para saber se vocês de fato são pessoas que sabem argumentar, que sabem mostrar o seu ponto de vista, sabe como que a gente sabe disso? Quando a gente começa a falar sobre um assunto que é um assunto polêmico. E qual vai ser o assunto polêmico da aula de hoje? Eu gostaria de saber a sua opinião. Grafite é arte ou pichação? Tá pensando o quê? Para argumentar, sempre vai ser sobre um tema que é polêmico, ou seja, um assunto que vai dividir opiniões. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber que nós, seres humanos, usamos a linguagem desde sempre para querer convencer as pessoas a respeito de um determinado ponto de vista. Quando a gente não consegue usar a nossa força argumentativa, a gente parte para o fight, pra porrada, gente, a gente parte pra porrada. Quando a gente perde a cabeça, quando a gente não consegue mais argumentar, é quando a gente parte para a agressão física. Então, desde sempre a gente usa a linguagem para nos comunicarmos. Só que aí tem aquelas pessoas que têm o dom da oratória, o dom de convencer. Por quê, minha gente? Não adianta só eu ter uma pessoa com quem eu não vou conversar, né? Então eu sou o emissor, eu tenho a mensagem que vai ser passada e um receptor. Só isso não garante que haja comunicação. Um dos principais elementos é que tanto o emissor quanto o receptor, que eles dominam o que a gente chama de domínio do código linguístico da língua que vai ser falada. Não adianta nada você saber muito a respeito da língua, mas se você também não saber como adequá-la em determinado contexto. Como assim, professora? Não adianta eu, um médico todo rebuscado, que fiz pós, HD em Harvard, que fiz várias especializações, viajei o mundo e de repente eu venho aqui para a cidade Lost da professora Maravigold atender a Maravigold, que não tem tanto estudo assim, que não tem tanto recurso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sei nem olhar as horas no relógio para tomar o meu remédio. Então, o que acontece? Aquele médico, não adianta ele chegar aqui e querer falar super complicado comigo, porque eu não vou entender. Então, uma maneira muito didática que ele poderia fazer é o seguinte: ó, dona Maravigold, então, por exemplo, a senhora não sabe olhar as horas, mas vamos fazer assim, ó. Sabe de manhãzinha, quando começa lá aquele programa da Ana Maria Braga? É o horário que você vai tomar o seu primeiro remédio. Gosta daquela novelazinha lá de jovem, de adolescente, a Malhação? Você vai tomar o seu remédio de novo. E antes de você ir pra cama, quando estiver lá naquele jornal, que é o último da noite, informando os últimos acontecimentos, acontecimentos, você vai tomar novamente o seu remédio. Então, além de dominar o código linguístico, a gente também precisa ter uma adequação do contexto, ok? E aí, você já teve tempo para pensar se pichação é arte ou crime? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários, quero saber a sua opinião, que eu acho que vai ser muito importante. Então, gente, dominar o código linguístico não é apenas saber falar e nem somente saber as regras da língua portuguesa, mas é também fazer uma adequação devido ao contexto em que a gente está inserido. Mas, voltando à minha pergunta original, você sabe o que é argumentar? Você é um bom argumentador?
Bom, gente, você sabe o que é argumentar? Argumentar nada mais é do que defender o seu ponto de vista, a sua ideia para falar sobre algo. Eu vou ler aqui uma definição que eu achei bem interessante, que diz o seguinte, ó: é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou o convencimento. O pensamento só se manifesta através da linguagem, inclusive a não verbal, como os gestos, as cores, as imagens, e a linguagem só se manifesta pelo pensamento. Pode-se afirmar que a linguagem é o próprio pensamento em ação, ou ainda, o pensamento só se materializa na linguagem. E aí eu fui procurar então uma outra definição que eu fui até o dicionário que diz assim: a palavra argumento tem uma origem curiosa, vem do latim argumento, que tem o tema argo, cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar, a mesma raiz de argênteo, argúcia, arguto. Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, faz-se a pergunta: por quê? Exemplo: o autor é contra a pena de morte? Tese: por quê? Vai ser o argumento. Assim podemos dizer que a apresentação fechou. Ai, que ódio. Por isso podemos assim dizer que o argumento é a justificativa da tese, tá bom? Bom, gente, então todo texto argumentativo ele vai ter uma estrutura. Agora a gente vai entrar mais assim na parte técnica. Como é que funciona? Então a gente vai ter o primeiro parágrafo que a gente vai chamar de introdução, que é quando o leitor vai introduzir o leitor no assunto que será tratado. Então, quando a gente lê os primeiros parágrafos, tem que ficar muito bem claro qual vai ser o nosso ponto de vista, qual que vai ser o nosso posicionamento, se nós vamos ser favoráveis ou contrários a aquele determinado assunto. Uma coisa muito interessante para você saber se você realmente conseguiu fazer a sua tese no primeiro parágrafo é o seguinte: retire o título do texto e leia. Se for possível ler e identificar no primeiro parágrafo sobre o que o texto está falando, então é porque você conseguiu fazer a tese. Agora, se você retirar o título e você ler e ele puder se encaixar em qualquer tema, então é porque você não fez o trabalho bem feito, tá bom? Então a gente vai ter essa divisão. Então eu vou ter, a introdução é quando eu vou ter a abertura da minha tese, depois o desenvolvimento é quando eu vou ter de 2 a 3 argumentos que vão demonstrar se eu sou a favor ou contra. Então, uma coisa que o texto dissertativo argumentativo não deixa fazer é com que a gente fique em cima do muro. Ou você é a favor ou você é contra. Só que a gente vai escrever ele em terceira pessoa, tá? Em terceira pessoa, e a gente vai pedir para ser terceira pessoa do singular e não do plural. Pode ser do plural? Pode, mas a gente recomenda que não seja, que seja em terceira pessoa do singular. Por quê? Quando é em terceira pessoa, eu torno o texto mais impessoal. Então, vai cair naquela ideia, é o que a Raquel pensa, eu penso, eu acho. Porque quem é a Maravigold na fila do pão, minha gente? Eu sou Maravigold, tá? O que eu penso não é nada comprovado por bases científicas, teológicas e blá blá blá. Então, por isso que a gente não usa em texto dissertativo, na minha opinião, ou eu acho. Então, nunca se usa a primeira pessoa, tá bom? Gente, e por último, no último, né? Eu sei, fica feio, mas é assim mesmo. E no último parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou dar a conclusão. Geralmente, se for um texto dissertativo argumentativo, eu procuro dar uma solução para aquele problema. Como assim, professora? Lembra que eu falei no início que geralmente um texto dissertativo argumentativo sempre vai se tratar de um tema que é polêmico. Então, até hoje tem gente que defende que pichação é crime e tem gente que acha que é o quê, gente? Que é arte, tá? Do mesmo jeito que tem gente que defende que grafite é arte, tem gente que fala que grafite também é crime, tá? Mas a gente vai discutir nas nossas aulas presenciais. E aí eu tenho que ser capaz de dar uma solução para aquele problema, tá? Então, o que eu vou fazer? O que a sociedade pode fazer? O que o governo
pode fazer, que aí mais pra frente eu vou ensinar vocês quando a gente for fazer redação pro Enem. Sim, já vou ensinar vocês a fazerem redação pro Enem, que a gente fala que é o nosso famoso Gomifes. Mas antes de pensar nem aí que a gente tem ainda mais 3 anos aí pela frente, vamos voltar aí então para a tese argumentativa. Gente, então imagina só uma seguinte situação, ó. Na próxima semana a escola fará um passeio, sabe para onde que nós vamos, minha gente? Para o Beach Park no Ceará. Mas seus responsáveis vão permitir que você vá a esse evento. O que você poderia fazer para convencê-los? Aí eu dei algumas hipóteses aqui que a gente pode falar para os nossos amigos, para os nossos pais. Primeiro, todos os meus amigos vão. Segundo, haverá um trabalho para nota. Terceiro, vai ser divertido. Quarto, vai ser a maior bagunça no ônibus. Quinto, vamos conhecer um pouco da cultura de outro estado. Sexto, vamos estar acompanhado por 10 professores. Minha gente, é muita gente, né? Próximo, tem brinquedos que nenhum outro parque tem. E por fim, vamos poder estudar a física na prática, velocidade, tempo, corpo e etc. Lembrando, gente, que aqui não estou ensinando ninguém a mentir para o papai e para a mamãe. Eu estou ensinando a arte de persuadir, que é a mesma utilizada, sabe no que, gente? Compre batom, compre batom. Não é da época de vocês, né? Eu sei, tô veinha. Usado na publicidade, na propaganda. E a gente vai fazer isso mais um pouquinho pra frente. Então é o seguinte, gente, de todas essas alternativas que foi até a letra H, todos os meus amigos haverá um trabalho, vão ter lá 10 professores e blá blá blá, sempre vão ter os argumentos que vão ser mais convincentes, ou aqueles que os pais de vocês vão validar com mais facilidade. Então, quais são os argumentos que eu separei aqui? Depois você comenta aqui embaixo e diga pra mim se são os que você acha que também o seu pai e a sua mãe deixaria vocês irem. Então, ó, eu coloquei: haverá um trabalho para nota. Vamos conhecer um pouco da história de outro estado, que todo pai, né, gosta de que o filho adquira conhecimento. Vamos estar acompanhado por 10 professores, né? Então, os professores são responsáveis, né? Então imagine 10 Maravigold lá. Seu pai ia ficar como, gente? Feliz, tranquilo e falar: vá com Deus. E o último que eu coloquei, ó: vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como aprender física na prática, tempo, deslocamento e velocidade. Olha só, gente, a gente vive falando que o aprendizado só tem sentido se for na prática, então com certeza esses são os argumentos que vão convencer os pais de vocês. Agora, se você estivesse tentando convencer um amigo seu a ir com você, o que a gente ia usar? A gente ia usar todos os outros argumentos, certo? A gente ia usar: todos os nossos amigos vão, vai ser muito divertido, vai ser a maior festa no ônibus e tem brinquedos que nenhum outro parque tem, tá? Então, quando a gente quer convencer os pais da gente, a gente usa determinados argumentos. Quando a gente quer convencer os nossos amigos, nós usamos outros tipos de argumentos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer então aqui a tese, né, para convencer os meus pais, seria de um jeito. Se fosse para convencer os meus amigos, seria de outro jeito. Bom, gente, e aí, como eu acabei de falar para vocês, dependendo de quem a gente quer convencer, a gente usa determinados argumentos. Só que qual é aqui o agravante, minha gente? Quando a gente vai fazer um texto dissertativo, argumentativo da esfera educacional, aquele que vai ser cobrado no Enem, na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, na PUC, da Embi Morumbi, esses textos a gente fala que a gente tem um texto que a gente tem que ter um leitor universal. Como assim, gente? Qualquer um que ler o seu texto tem que entender aquilo que você está falando, tem que se convencer daquilo, ou então ele tem que ratificar aquilo que ele já pensa. Então, ratificar nada mais é do que reafirmar: nossa, realmente, a Maravigold falou esse determinado assunto e, nossa, ela tem razão. Ou, por exemplo, a Maravigold tinha
um pensamento sobre determinado assunto, só que depois que ela leu aquele texto daquele determinado aluno, o que ela fez? Ela mudou completamente de opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele serve ou para reafirmar um posicionamento meu ou para modificar. Isso só vai acontecer dependendo do meu valor persuasivo que eu conseguir empregar dentro desse texto dissertativo argumentativo. Gente, e como é que eu me torno então um ser que é capaz de persuadir? Bom, é através das informações, gente, não tem jeito, né? Então, aquela pessoa que lê bastante, que assiste bastante, que lê tudo sobre todos os tipos de assuntos, que não fica focado só em uma coisa, é aquele que vai conseguir persuadir muito mais fácil. É aquilo que a gente chama também de uma pessoa que ela é... esqueci a palavra, não lembro agora. Se eu lembrar, eu falo no próximo vídeo. Ele é uma pessoa que ele domina o conhecimento de mundo. É aquela pessoa que ao longo dos anos da vida dela vai armazenando conteúdo e ele sabe em que momento que ele vai precisar usar. Então, por exemplo, mesmo quando o professor passa para você um livro que aparentemente você não gosta e tudo mais, eu vou dar um outro exemplo mais prático. De uns 2 anos para cá, a FUVEST veio mudando vários livros. Então, alguns livros que eram cobrados no vestibular agora não são mais. E aí o que acontece? São os clássicos da literatura que não são mais cobrados. Eu devo não os ler? Não, muito pelo contrário, porque em algum momento da redação ou em algum momento da sua vida você pode usar qualquer um desses trechos, dessas obras, para fazer uma alusão histórica, que é para contextualizar. Como assim, professora? É para falar sobre algo que já aconteceu no passado, mas que continua acontecendo, tá? Então isso é essencial. Então, por exemplo, um livro que eu falei essa semana com os meus outros maravilhindos foi o Primo Basílio. Nele conta essa história da Luísa, que é casado com o Jorge. Ele é um engenheiro e ele precisa se ausentar um tempo de casa porque ele tá trabalhando, né? E aí o que acontece? A Luísa acaba recebendo o Primo Basílio em sua casa. Eles foram namorados de infância, aqueles namoricos, né? Mas que não deu em nada. E aí o que acontece? O Primo Basílio é super bonito, galanteador e acaba seduzindo a Luísa. Ele aluga um quarto bem mequetrefe assim, e lá eles têm os encontros furtivos, noites tórridas ali quentes de amor. E aí o que acontece, gente? É a primeira vez que um autor, né, tem a coragem de falar sobre a traição, de uma traição feminina, porque era muito comum o homem naquela época ter esse tipo de comportamento e a mulher saber e ter que aceitar sem poder fazer nada. Mas aí o que acontece nessa história? A Luísa acaba então tendo aí esse romance com o seu primo enquanto o seu marido está fora, só que ela tem uma empregada, e a empregada, que é a Juliana, acaba roubando uma das cartas, né, que naquela época, né, a gente não tinha o Zap Zap, né, então a Juliana acaba interceptando lá as cartas que o Basílio e a Luísa trocavam e começa a fazer o quê? A chantagear a Luísa, falar assim pra ela, ó, minha filha, se tu não me der mais que 600 mil contos de réis, eu vou contar pro seu marido que você o está traindo. E aí tem todo o enredo aí da história, que depois eu vou fazer um resumo aqui, quem quiser acompanha, que eu não vou contar tudo de bandeja não agora. E aí o que acontece, gente? Nessa história acaba que o marido dela retorna, né? Ele retorna para casa e aí ele acaba descobrindo a traição da mulher, mas por incrível que pareça, sabe o que ele faz? Ele é tão apaixonado pela Luísa que ele decide fazer o que, gente? Perdoá-la. Só que Luísa acaba ficando muito doente, se culpa pelo ocorrido. Quando ela percebe que o marido dela descobriu, ela não consegue se perdoar e ela acaba o que, gente? Morrendo, tá? A culpa a consome e ela acaba morrendo. Então, são livros que são clássicos da literatura e que não vai fazer mal nenhum se você souber, muito pelo contrário, você pode usar para argumentar. E do que a gente pode contextualizar? Que desde sempre a nossa sociedade, aí, uma sociedade patriarcal e machista, sempre fala que o homem pode trair e que não tem
problema nenhum. E aí, mas com que caso da atualidade que a gente poderia utilizar? A gente pode usar como os casos que a gente vê aí, gente, do feminicídio. Tem um outro também que a gente pode usar, o Senhora, tá? São vários livros aí que a gente pode usar para contextualizar. Como assim, professora, com o feminicídio? O feminicídio é aquele crime que o homem comete simplesmente pelo fato da mulher ser mulher. É pelo gênero, né? Então é a primeira vez que a gente tem uma obra que fala da infidelidade feminina, como se a mulher se colocasse na mesma posição que um homem. Olha só que legal. Você pegar uma história que foi escrita em 1800 e bolinha e contextualizar com o ano de 2020. Gente, quando o redator do Enem, redator não, mentira. Quando o corretor do Enem vê isso, minha gente, o olhinho dele chega a ficar o quê? Maravilhoso! Ele desperta, por quê? Porque é um aluno que tem conhecimento de mundo, é aquele aluno que consegue fazer uma relação, uma analogia, uma comparação com as coisas que aconteceram no passado e que acontecem no momento atual. Então vamos lá, gente. Então qual que tem que ser a estrutura, né? Então, como eu falei para vocês, resumindo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, tem que ter essas 3 partes, tá? E aí, o que é importante? Tem muita gente que acha que durante a escrita precisa colocar lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, gente, vocês não precisam nomear. O leitor tem que perceber cada uma dessas partes, tá? Como vocês ainda estão lá no 9º ano, a gente vai começar a trabalhar somente com 2 argumentos, mas depois, a galerinha do 3º ano do ensino médio começa aí a trabalhar com a fundamentação de 3 argumentos. Por quê? Porque é geralmente o que a FUVEST ele pede, tá? Um texto aí que tem aí no mínimo, no máximo aí 30 linhas. Menos do que 20, 25 linhas, você não consegue fazer uma boa argumentação, não com essa estrutura que é solicitada, tá? Então, a primeira parte, como a gente disse, é a tese ou a proposição, tá? Eu vou ler aqui para ficar mais detalhado para vocês, para depois eu explicar. Tese ou proposição é o assunto que se diz sobre o assunto. É o que se diz sobre o assunto, é a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica em divergência de opinião. Então, lembra, é aquele ponto de vista, é o meu ponto de vista a respeito de um determinado assunto. Então, por exemplo, você é a favor ou contra as cotas nas universidades? Realmente o Brasil vive num período de democracia racial? Qual a importância da ciência nos dias de hoje? Você é a favor ou contra a legalização da maconha? Você é a favor ou contra o aborto? Minha gente, pode parecer assuntos que são antigos, mas que até hoje dividem a opinião dos brasileiros. Então, esses temas devem ser discutidos em sala de aula e a sociedade tem que ser capaz de ter um posicionamento crítico. Só que para você poder ter um posicionamento, você precisa primeiro o quê, gente? Conhecer. Por que eu acho que eu sou contra? Por que eu acho que eu sou a favor? Então, antes de ter uma opinião, você primeiro precisa pesquisar sobre o assunto. Você acha que o nosso presidente é um bom presidente? Ele é bom presidente por causa disso, disso, disso. Não, eu acho que ele é ruim. Por que ele é ruim? Por causa disso, disso, disso. Então, antes de você ter uma posição, primeiro você precisa avaliar os 2 lados da mesma moeda. Dica do dia, avalie os 2 lados da mesma moeda. Bom, meus maravilhosos, como eu sei que essa é uma aula um pouquinho mais complexa e que é muito mais teórica do que vocês já estão acostumados, então eu vou terminar a aula por aqui, mas na semana que vem a gente vai continuar aqui. E aí eu vou explicar para vocês quais são os tipos de argumentos que a gente utiliza para defender a nossa tese, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça, compartilha, divida aí a sua maravilhosa, não seja egoísta, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Mas na semana que vem, quando a câmera não cair no chão, mentira. Não caiu no chão, olha a cara do marido desesperado achando que a câmera caiu no chão.